Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Web Relatos aqui no YouTube e também ao podcast Imigrante Web no Spotify. O Spotify está dividindo ainda, espalhando ainda esse podcast para as outras plataformas de áudio, tá, gente? Mas lá já tá. Hoje é sábado, gente, dia 25 de outubro de 2025, e todos os sábados ao meio-dia e meio no horário de Brasília sai um relato, né, um episódio novo aqui no Web Relatos no YouTube, e sai também lá no podcast Imigrante Web no Spotify, pelo menos por enquanto, tá? Depois vai para os outros lugares. O meu nome é Douglas e eu vou fazer minha audiodescrição, gente. E o motivo de eu fazer a audiodescrição é para incluir pessoas que não podem ver, tá? Eu vi uma pessoa falando que era ridículo eu falar as minhas características, que eu sou branco, e eu falei, não, isso é para incluir pessoas que não podem ver. Sei que o vídeo tem, para quem, né, vai assistir aqui, vai ter vídeos, vai ter imagens, vai ter algumas coisas que as pessoas infelizmente não vão conseguir ver. Só que pelo menos elas saberem quem está comunicando com elas, né, gente? E também no caso do podcast, ou no podcast aqui no YouTube, porque o Web Relatos é classificado como podcast aqui no YouTube. Essas pessoas vão só ouvir. Então, pelo menos que elas saibam quem tá falando com elas, né? Então é por isso, tá? Então, eu sou um homem branco, eu tenho 1,76 de altura, eu raspo a cabeça todinha, gente, sou careca e raspo tudo, fica lisinho. Aí, às vezes eu apareço sem boné, às vezes eu apareço com boné. Hoje eu tô de novo com boné cinza escuro, uma camiseta preta, como normalmente é o que eu uso. Tem um motivo pra isso, tá, gente? É porque aqui atrás é uma tela verde, então eu coloco cores assim que destacam assim melhor pra essa questão pelo fato de ter um fundo verde no fundo, tá bom? Aqui atrás de mim. E então é por isso que eu faço isso, tá? Eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que querem saber, né, sobre esses assuntos de imigração, e que você também dê uma força lá no Spotify seguindo o podcast. E agora, gente, sobre o relato de hoje. O relato será sobre alguém que você com certeza conhece, porque é um dos rostos mais populares do cinema e da televisão mundial. Você já viu essa pessoa no Game of Thrones, que inclusive eu acabei de assistir tudo de novo agora recentemente. Em Narcos, ele tá lá também. No projeto chamado The Mandalorian, você vê que eu me embananei todo porque eu não sei o que é, tá, gente? Eu ainda não vi. O novo filme do Gladiador, que eu também não assisti, mas eu vi que ele tá na capa. E claro, no The Last of Us, que é uma série baseada num jogo que eu já joguei, inclusive que eu tenho, e que eu comecei a assistir há pouco tempo a série, tá? Eu ainda não tinha assistido. Pois é, isso tudo, mas talvez você já tenha entendido quem é, mas você não tenha ideia de que por trás da fama e do sucesso existe uma história real, comovente e bem impactante, tá? Pelo menos na minha opinião. Porque é uma história de fuga, de perseguição política e de uma família que precisou deixar tudo para trás no seu país de origem, simplesmente para sobreviver. É, gente. O mundo, a gente, como é que é? Quem vê não sei o que não vê corre, né? Alguma coisa assim. Hoje, gente, nós vamos conhecer a trajetória de Pedro Pascal, um artista que nasceu em meio a um caos, né? No meio do medo, assim, e que cresceu como refugiado nos Estados Unidos. Ele nasceu no Chile, tá, gente? Mas ele cresceu como refugiado nos Estados Unidos. E ele transformou essa experiência de imigração em força e empatia para com outros que também estão passando por isso. O Pedro nasceu no dia 2 de abril de 1975 em Santiago, no Chile. O nome dele completo é José Pedro Balmaceda Pascal. A mãe dele se chamava Verônica Pascal Ureta e ela era psicóloga infantil, tá? E o pai dele, José Balmaceda Riera, e médico especializado em reprodução humana. O Pedro cresceu cercado de afeto, gente, de estudo, porque era uma família inteligente, e dessa família, né, que tinha um senso de justiça social muito aguçado. Mas ele também cresceu em meio a uma tempestade política, gente, porque ele nasceu no Chile nesse momento caótico. Só que tem mais motivo, é que a família dele, a família Pascal, tem laços diretos com uma das famílias de de linhagens políticas mais importantes do Chile. Por parte da mãe, Verônica, havia parentesco com a família Allende. Um primo dela, né, no caso, chamado Andrés Pascal Allende, foi secretário-geral do MIR, que é o Movimento de la Izquierda Revolucionária,
um grupo de oposição de esquerda. E esse mesmo Andrés era sobrinho de ninguém mais, ninguém menos que o presidente Salvador Allende, que foi, né, gente, derrubado pelo golpe militar de 1973. Ou seja, a mãe de Pedro era prima de um líder de oposição direta ao regime de Pinochet. E isso, claro, né, gente, coloca a família inteira em risco, né, em perigo. E assim, depois do golpe, o Chile viveu anos de repressão. Famílias inteiras eram vigiadas, eram presas e muitas até desapareciam. Os pais de Pedro, então ali jovens e idealistas, né, eles faziam parte de grupos de universitários liberais, só que eles não eram militantes armados. Só que eles ofereciam ajuda para as pessoas que eram feridas ou eram perseguidas pela ditadura. Em uma entrevista o Pedro até contou que um homem foi baleado, né, foi levado na casa dele, né, onde ele morava com os pais, para ver se o pai dele ajudava, já que o pai dele era médico. E depois disso, um pouco depois, as forças do regime, né, tropas e tal, foram lá na casa deles, foram atrás deles para querer saber o que estava acontecendo. E a família teve até que se esconderam por cerca de 6 meses. É, a coisa lá ficou feia, tem até umas imagens passando para vocês aqui. E foi nesse contexto, gente, de medo de perseguição, que eles tomaram a decisão mais difícil da vida, né? Que era o quê? Fugir do Chile. O Pedro tinha apenas 9 meses de idade quando isso aconteceu. A primeira parada deles, antes deles saírem do Chile, foi a embaixada da Venezuela em Santiago mesmo, onde eles conseguiram abrigo e asilo, né, temporariamente. Só que depois eles tiveram que sair, então eles passaram um tempo na Dinamarca, e eu não consegui informação a respeito desse tempo na Dinamarca, e finalmente então eles emigraram para os Estados Unidos. E eles chegaram nos Estados Unidos, gente, ali no fim dos anos 70, né, e moraram primeiro em San Antonio, no Texas, e mais tarde eles foram morar em Orange County, na Califórnia, e foi lá que o Pedro cresceu. Ele cresceu, o menino, né, bilíngue, falando espanhol em casa, né, com os pais, e falando inglês fora de casa, na escola e tal. E desde cedo ele entendia que a família dele não tinha simplesmente mudado de país, como outras famílias, né, tinham feito. Eles tinham fugido, e fugido para sobreviver. É, minha gente. A mãe dele, a Verônica, continuou na área de psicologia infantil e da educação dedicada à saúde mental das crianças, e o pai, na mesma área, ele continuou. Ele era médico especialista em fertilidade e reprodução assistida, e continuou fazendo isso em clínicas e universidades ligadas a essa área. Mas, como muitos imigrantes qualificados, os pais dele também tiveram problemas, dificuldades para revalidar diploma, reconstruir a carreira, essas coisas nesse novo país. Teve até escândalos, alguma coisa, que anos depois eles chegaram até a voltar pro Chile, né, os pais dele, meio que por causa de um escândalo que tinha acontecido, que parece que está relacionado a essa coisa de licença e tal. Mas resolveram tudo depois, no final das contas, ficou tudo resolvido. Enquanto isso, né, gente, o Pedro então crescia nos Estados Unidos, aprendendo a viver entre duas culturas, né? Ele sempre foi um menino muito sensível, muito curioso e apaixonado pela arte. Mas ele também sofreu com o que muitos filhos de imigrantes sentem, né? Que é o bullying. Né, passou por isso, muita gente passa, o estranhamento e a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Ele estudou na Orange County School of the Arts e depois que é a escola de artes do Orange County, que é essa região ali onde ele está morando, tá? E também se formou na Universidade de Nova York, na famosa Tisch School of the Arts. E durante anos ele trabalhou duro, fez bicos, ele conta que sobreviveu de pequenos papéis, em séries assim não tão famosas, em peças de teatro. E foram tempos assim de muita rejeição, pelo que ele conta, mas que também de muito aprendizado. E ele fala também que ele chegou a ser demitido várias vezes dos restaurantes que ele trabalhava. E que ele chegou a pensar em desistir, né, gente? Eu acho que isso provavelmente vem na cabeça de muita gente. Só que ele não desistiu. E essa persistência, né, esse comportamento, ele é parte da mentalidade do imigrante, né, gente? É a mentalidade de quem sai do seu país para reconstruir tudo do zero em outro país. E no caso do Pedro, ele levou anos para ser reconhecido, até que finalmente veio o sucesso. Primeiro em Game of Thrones, e depois em Narcos, se eu não me engano, aí depois no The Mandalorian, que eu não sei o que é, e o The Last of Us. E então ele realmente cresceu muito, ele conseguiu. Hoje o Pedro Pascal é um ator de prestígio mundial,
Mas eu acho assim, o que mais chama a atenção é o quanto que ele fala com muito orgulho da própria origem. Em muitas entrevistas ele falou, né, as falas dele, abre aspas, eu sou imigrante, meus pais foram refugiados do Chile, nós fugimos de uma ditadura, eu quero que as pessoas estejam seguras e protegidas, eu quero viver do lado certo da história, fecha as aspas. Essas palavras dele foram ditas, inclusive, agora, gente, em 2025, no Festival de Cinema de Cannes, quando ele fez um discurso contra o medo e em defesa da liberdade de expressão. Então, ele é essa voz, né, gente, representando imigrantes. Eu não achei nada, gente, sobre ele ter sido detido ou perseguido pelos órgãos de imigração dos Estados Unidos. O que ele fala, ele sempre admite, foi ter sentido o peso de ser latino em Hollywood por causa da questão dos estereótipos, as dúvidas, ele tem que fazer o dobro, né, do que os outros fazem para poder ser levado a sério, então esforço em dobro, né, esforço dobrado, e ele aprendeu a transformar isso, inclusive, em combustível, tá? E olha onde ele chegou, né, gente? Então, usar a arte como ferramenta para contar histórias, né, de exclusão, de identidade, de esperança, é uma coisa que ele faz muito. Os papéis dele têm sempre uma mensagem assim, né? Eu não vi esse The Mandalorian que eu falei, e nem vi o Gladiador. Mas os outros mostram sempre isso, de uma jornada, de conquistar novos lugares. E eu acho legal da parte dele. E se você olhar a trajetória dele como se fosse uma linha do tempo, ela vai mostrar um ciclo assim de coragem de reconstrução. Primeiro, ele nasceu num país em ditadura. Ele teve parentes perseguidos por motivos políticos, né? Aí ele foge enquanto ele era bebê. Ele era um bebê, 9 meses, quando que isso aconteceu. Ele atravessou fronteira, ele cresceu em um país novo, fronteiras, né? Porque ali conta que ele passou um tempo na Dinamarca também. Aí ele cresce num país novo, aí ele se forma artista e hoje ele usa a própria voz, que tem um alcance imenso, né? Para defender quem foge das mesmas dores que os pais dele viveram lá no Chile. Ainda que ele mora nos Estados Unidos já há muitas décadas, gente, ele nunca deixou de falar do Chile e da família. Ele menciona primos, as raízes, a memória da mãe, que infelizmente, gente, a mãe dele faleceu no ano 2000. Então, e ele sempre retoma, ele sempre fala sobre isso tudo, sabe? E eu acho assim que é um retrato, o caso dele, bonito do que é ser imigrante de verdade, né? Carregar dois mundos assim dentro da gente, né? Dentro de si, sem precisar escolher entre um ou outro. Tem gente que escolhe, né? No caso dele ali, ele diz que não. Essa história, eu acho, né? É interessante porque, assim, ele é filho de exilados, ele é imigrante, ele é artista, ele é símbolo de coragem e de empatia. Eu penso dessa maneira, é a maneira que eu vejo. Você já sabia? Porque eu não sabia, gente. Na verdade, assim, eu sabia que ele era imigrante, não vou mentir, né? Não vou ser hipócrita. Eu sabia que ele era imigrante e eu acho que eu sabia que ele era do Chile, mas eu não tinha a menor ideia que ele era imigrante refugiado. Você sabia disso? Que história é essa, gente? Eu não sabia. Porque, assim, ser imigrante, gente, já é um desafio. Só que ser imigrante refugiado tem outros níveis. Tem mais traumas. É bem complicado. Mas até que, assim, no caso dele, gente, pelo que eu apurei ele lendo, a família dele tinha grana, né? E piores são aqueles casos de gente que não tem nada e que tem que fugir do seu país com uma mão na frente e outra atrás. Chega num país estranho sem nada. Tem que morar em abrigo, essas coisas. O caso dele, pelo que parece, o pai dele era médico, a mãe dele psicóloga, então. E nos Estados Unidos exerceram isso. Então, meio que é um outro padrão de situação. Exerceu isso depois de um tempo, que nem teve essa questão aí das licenças, de equivalências, de profissão, isso tudo acontece mesmo. Só que, mesmo assim, eu imagino que eles tinham dinheiro, né? Que não é o caso de muita gente. O pessoal refugiado de guerra e tal, muita gente chega com uma mão na frente e outra atrás. Então, que bom que a história dele, talvez possa estar falando uma grande besteira, tenha sido um pouco diferente nesse sentido, né, gente? Mas você conhece o Pedro Pascal, gente? Comenta aqui pra mim. E os trabalhos dele no Game of Thrones, no The Last of Us, ouviu o Gladiador? Eu ainda não vi o Gladiador. O Game of Thrones eu amo a série, não acho que o final foi ok. E assim, gente, o jeito que ele morre é horrível no The Game of Thrones. Então, se você não viu e tiver estômago pra ver, é bem pesado.
literalmente. Nossa, é bem doido. O The Last of Us eu comecei a ver agora, eu gosto, claro que eu acho a história meio lenta, o jogo eu gosto, não é ele que tá no jogo, né? Mas o jogo eu gosto, e eu gosto da série, eu acho um pouco lenta, mas eu gosto. Então, assim. E você que está assistindo, você é imigrante? Ou você é filho de imigrante? Eu costumo dizer o seguinte, gente: cada mudança de país traz uma história, e às vezes é uma história de luta, sempre é uma história de luta, na verdade, né? Mas sempre é também de recomeço. Histórias assim, elas merecem ser contadas. Inclusive, gente, se você quiser compartilhar a sua, e quiser que eu coloque aqui no canal para mais pessoas saberem, eu vou agradecer muito. Eu vou querer muito isso, inclusive, me ajudar muito. Mas é só você me enviar então por e-mail. É só você enviar para o imigranteweb@gmail.com. É o nome do canal, imigranteweb@gmail.com, que aí eu coloco aqui. Se você tiver imagem, gente, vídeo, alguma coisa assim, você vai precisar deixar bem claro para mim que se tratam de mídias suas, né, de imagens suas, e também escrever no e-mail que você autoriza o uso dessas imagens no canal Imigrante Web, tá? E aí fica tranquilo para mim, na hora que o YouTube me perguntar alguma coisa, eu tenho o que explicar, né? Normalmente eu não coloco imagem de criança, tá, gente? Tinha imagens do Pedro, inclusive para esse relato, só que eu não quis colocar. Eu ia colocar um blur assim, mas eu falei assim: ah, não vou colocar, porque depois trava. Tem um negócio ali na hora que a gente vai postar o vídeo que pergunta: tem criança no vídeo e tal? Então, assim, eu preferi não colocar, tá? Mas se você colocar no Google aí, infância Pedro Pascal, ele andou postando várias fotos, você vai poder ver ali mais, tá bom? Gente, eu quero pedir para vocês para curtirem esse vídeo, para se inscreverem no canal, para compartilharem esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos de imigração. E também pedir para você seguir o podcast Imigrante Web no Spotify. E quando tiver oficialmente lançado nas outras plataformas, eu vou avisar para vocês, tá? No Spotify eu sei que já tá. E assim, muito obrigado, gente, por assistirem aqui o vídeo, por ouvirem pelo podcast também, ou ouvirem também pelo YouTube, porque também tem ali como podcast, tá bom? Muito obrigado por tudo, por todo o apoio. Nós nos vemos no sábado que vem com mais um relato, que eu espero que seja o seu. Até mais, gente. Tchau.